Boa noite, meus amigos da Arsenal Brazuca, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal da Arsenal Brazuca. Antes de começar, gostaria de fazer aquele pedido tradicional para vocês de like no canal, sininho para receber as notificações e compartilhe com os amigos aí, porque a gente precisa crescer nesta plataforma e aí, consequentemente, trazer mais notícias de Arsenal para vocês. Então, já fiz o pedido, que é normal aí do diário nosso. Então, vamos direto para as notícias de hoje, para o nosso resumão diário. Então, como já pedi o like para vocês, hoje eu queria compartilhar com vocês que chegamos aos 500 seguidores no nosso YouTube. Lembrando que a gente tem menos de um mês, eu acho que completa um mês amanhã, ou no dia 17, e nós já conseguimos 500 seguidores. Não sei se isso é pouco, não sei se isso é muito, mas o que eu quero dizer é que para mim isso representa demais, tá? Eu que não tinha intenção nenhuma de fazer vídeo, essas coisas. Eu ficava só lá no meu Twitter solitário, postando as novidades para vocês. Porém, um dia deu um estalo na minha cabeça e falou assim, cara, por que tu não começa a fazer vídeo e tal? Na verdade, foi no final da temporada passada. No final da temporada passada começou essa ideia e tal. Até postei lá no Twitter na época. Ano que vem, na próxima temporada, vai ter novidade para vocês e tal. E comecei a amadurecer isso na minha cabeça. Até que isso se tornou real. E o que vai me motivando todo dia a fazer vídeo são vocês assistindo e deixando o like, tá? Então, mais uma vez, agradecer vocês aí pelo like, tá? Porque isso é muito importante para que eu consiga manter essa rotina de fazer vídeo para vocês e deixar o Arsenal mais próximo de todos vocês. Beleza, galera? Meninos e meninas, mais uma vez, muito obrigado aí, os 500 seguidores. E vamos agora rumo ao 1000. Beleza? Vambora, galera! Depois dos agradecimentos, vamos falar um pouco do vazamento dessa camisa linda, linda do Arsenal, que é a camisa número 3 do Arsenal. Ah, Barão, tá confirmado? Não tá confirmado, mas essa camisa já tá vazada, ó. E o Foot Headlines, essa foto não é do Foot Headlines, né? Mas o Foot Headlines, eles nunca erram. Eu nunca vi eles errando uma camisa. Esse cara deve ser alguém lá dentro das fornecedoras, né, de material esportivo. Quando o designer manda para lá, ele começa a vazar as fotos da camisa. Beleza? Então, dificilmente eles erram. Eles já tinham publicado há muito tempo atrás essa camisa. Tá? E parece que agora é oficial. Aparentemente ela será lançada no mês que vem. Ainda não tem data. Tá? Então, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa camisa. Eu achei linda. Eu, particularmente, gosto muito de camisa branca. Gosto demais de camisa branca. Tá? Então, vai ser uma das aquisições que eu vou fazer nessa temporada. Essa camisa linda, branca, do Arsenal. Esses detalhes de grená, com um detalhezinho ali dourado, esse símbolo da Adidas antigo, com um canhão antigo também, e nas costas esse símbolo do Arsenal antigo, nossa, ficou lindo demais. Eu acho que se colocasse o símbolo do Arsenal ali, aquele gótico, que foi da apresentação do Norgay, ia ficar show de bola. Mas, sem tirar nem pôr, essa camisa ficou linda, linda demais. Beleza, pessoal? Vamos para outra notícia, tá? Notícia falando sobre o nosso menino Martinelli. O Martinelli, ele é um caso que a gente precisa ficar de olho até o final da janela. O Arteta gosta muito do Martinelli. Ele é um jogador muito importante para o Arsenal. Muita gente critica o Martinelli por algumas decisões que ele toma em campo
e faz sentido, algumas decisões muito ruins do Martinelli em campo, mas é aquilo que eu falo, não existe o jogador perfeito, existe o jogador que vai errar em alguns momentos, vai acertar em outros momentos, porém, tudo é treinado também, isso é uma atividade do Arteta junto com a comissão técnica, tentar melhorar o Martinelli em algumas características que a gente vê importante para um ponto. Porém, mesmo com algumas dificuldades que o Martinelli tem, o Arteta ele é um cara que gosta muito do Martinelli, porque o Martinelli é um cara que se entrega muito em campo. Independente das deficiências técnicas, algumas deficiências, né, técnicas que ele tem, ele é um cara que se entrega muito dentro de campo, principalmente ajudando a defesa. Então acho que isso faz com que o Arteta goste muito dele, porque nenhum dos nossos pontas ajuda tanto na defesa quanto o Martinelli. Então isso é um ponto importante de pontuar, porque a gente sempre fala às vezes o ponto negativo do jogador, mas a gente esquece de falar os pontos positivos do jogador. A gente foca tanto no negativo, que a gente esquece de ver os pontos positivos. E aí é até um adendo para quando a gente vai avaliar um jogador. Por exemplo, muita gente fala, o Gyökeres não sabe cabecear, ele é péssimo de cabeça. Pô, mas ele é um ótimo finalizador, é um jogador que consegue jogar pelas pontas também, ele não só é aquele 9 parado lá na frente. O Madueke não sabe dar assistência, não sabe tocar, mas ele é um cara muito vertical, então ele consegue ali desafogar, tirar pressão. Então, assim, todos os jogadores têm suas deficiências e têm suas qualidades. Então, o Martinelli não é diferente. O Arteta gosta muito do Martinelli, porém, ele não é um intocável. E por que eu estou falando isso? Porque o Bayern de Munique mais uma vez foi atrás do Luís Dias. Mais uma vez o Liverpool negou, né? Não quer vender o Luís Dias. E a gente precisa ficar de olho nos nossos dois pontos esquerda. Por quê? O Bayern está sem o Musiala praticamente a temporada inteira. E aí eles vão precisar arrumar um ponto esquerda. E esses pontas podem ser o Martinelli ou o Trossard. E por que eu estou falando isso? O Martinelli por ser mais novo, porém, eles têm o Musiala lá, que é o titular, então quando o Musiala voltasse, ele automaticamente viraria a reserva, o Martinelli, e o Trossard a mesma coisa. Só que o Bayern de Munique ele não tem nenhum problema em contratar um jogador de 31 anos, como é o caso do Trossard. Porque o Trossard ele pode ali jogar poucos jogos, até porque o Bayern de Munique ele é unânime ali na Bundesliga, então não ia impactar tanto ali ele jogar muitos jogos, jogar poucos jogos, o Kompany conseguir revezar ali os dois jogadores, se o Musiala não jogar, ele colocar o Trossard ou o Martinelli, não vai ter nenhum tipo de problema ali. Então, são dois jogadores que eu acho que o Bayern de Munique pode chegar junto, e aí pode ser um dos jogadores que a gente vai perder. Eu acredito que a gente vai perder um dos dois nessa janela. Eu acredito nisso. Tá? Se vai acontecer, não sei. Isso é uma opinião minha. Eu acredito que vai sair ou um ou outro. Eu acreditaria que seria mais próximo o Trossard sair do que o Martinelli. Porque o Martinelli quer ficar, o Trossard não quer ficar. O Trossard está naquela. Se surgir uma proposta boa, eu saio. Se não surgir proposta nenhuma, eu renovo com o Arsenal. Então, ele ganha dos dois lados. Tá? O Martinelli, eu acredito que se a gente não vender ele nessa janela, a gente renova com ele, porque na próxima temporada ele entra em último ano de contrato, e aí já pode assinar aquele pré-contrato que a gente já conhece com outro clube europeu. Então, sobre o Martinelli, é isso, é ficar de olho. A mesma coisa com o Trossard, se clubes vão vir tentar fazer uma proposta e assediar os dois para tentar tirar os dois do Arsenal. Falar sobre a mais nova contratação do Arsenal, Christian Mosquera. Nós falamos sobre ele ontem.
Ontem foi divulgado aí pelo Fabrício Romano, Ornstein, que o Mosquera teria fechado, né, a, a, a sua ida para o Arsenal. Ele chegou hoje em Londres, de manhã cedo, saiu um vídeo lá de uma TV de Valência, mostrando, né, ele chegando no aeroporto para viajar para Londres. Então, o Christian Mosquera já está em Londres. Valor da transferência, 13 milhões de libras, tá? 13 milhões de libras, o valor da transferência. E o mais importante é que o Berta, quando estava no Atlético de Madrid na temporada passada, ele já tinha tentado contratar o Mosquera para o Atlético de Madrid. Porém, o Valência pedia o valor de 26 milhões de libras. E aí o Berta falou assim, não, depois eu volto. Só que o Berta veio para o Arsenal nessa temporada. Só que ele não esqueceu do jogador. Ele deve ter chegado pro Arteta e falou assim, Arteta, eu queria contratar um jogador para o Atlético de Madrid. Ele é um zagueiro. E vê se ele te atende. O menino tem um potencial gigantesco, está quase no último ano de contrato, vai sair barato e vai reforçar bastante a nossa zaga. E o Arteta deve ter olhado e já deve ter se encantado só dele ser espanhol. Só dele ser espanhol já deve ter encantado o Arteta. Brincadeiras à parte, o Mosquera é um ótimo jogador, fez uma boa temporada na temporada passada, tá? E aí o Arteta deu o ok pro Berta negociar com o Valência. Uma notícia que saiu também é que o Arsenal estava disposto a esperar ele sair de graça no próximo verão, tá? Caso o Valência não aceitasse a proposta do Arsenal. Então, só que o Valência aceitou e com isso o técnico do Valência ficou puto que o Mosquera foi vendido. Então, teve várias situações nessa transferência do Mosquera. Então, o menino chega e faz os exames amanhã. Ele já está em Londres, porém ele só faz os exames amanhã, na quarta-feira. E aí, depois que ele fizer os exames estando tudo ok, aí a gente parte para a apresentação. Acredito que a apresentação seja até o final de semana, porque os jogadores viajam para a Ásia no domingo, dia 19. Então, acredito que a apresentação do Mosquera seja até o final de semana. Falando um pouquinho sobre o 9, o Gyökeres, né? No final de semana foi dado aí como certa a contratação do Gyökeres pelo Arsenal. E quando foi no dia de ontem, parece que deu uma pequena travada por causa dos add-ons, que são os bônus. Porque o Sporting ele quer os bônus, alguns bônus mais fáceis. Tá? Eu já falei no vídeo de ontem o que eu acreditava que pudesse ser os bônus, acho que seria alguma coisa relacionada à artilharia, alguma coisa relacionada à quantidade de gols. Então, parece que o Sporting quer coisas mais certas para ele conseguir chegar nos 70 milhões que foram acordados ali, né? Os 70 milhões de euros. Então parece que a negociação ainda está em andamento. Os agentes do Gyökeres estão em Londres. O Gyökeres ele está em Portugal, se eu não me engano, está de férias na Suécia. Então está só aguardando isso para ele poder viajar para Londres para poder fazer os exames médicos no Arsenal. Então precisa da liberação do Sporting e o Sporting só vai liberar mediante a esse ajuste aí. Agora, no final da tarde, saiu uma notícia do Marca dizendo que já tinha sido fechado esse acordo aí dos add-ons, porém, eu não confiei muito não, tá? Sendo bem sincero, só eles soltaram essa notícia, mas ninguém, literalmente ninguém soltou mais essa notícia, só eles. Então eu preferi esperar um pouco, mas saiba que foi ventilada essa notícia por parte do Marca, porém eu ainda não estou confiando muito que isso tenha sido fechado.
Uma outra informação importante que saiu é que o Gyökeres vai ganhar, acho que quase 9 milhões, acho que é 8, 8,5 milhões de euros líquidos, né, de salário. E aí eu fui fazer os cálculos, dava quase 150 mil libras por semana. Tá? Então era o salário que eu estava mais ou menos na minha cabeça, porque quando surgiu a notícia de que ele poderia vir para o Arsenal lá no início, quando a gente ainda achava muito que era o Sesco, que era muito, muito, muito Sesco, que não tinha, sei lá, tinha 10%, 20% de seu Gyökeres. Em algum momento eu postei alguma coisa porque alguém falou de 300 mil libras por semana. Eu falei, cara, isso é loucura. O cara ganha 50 no esporte. Não faz sentido a gente botar o salário dele 6 vezes maior. E aí, pô, tomei xingo. Ah, ele merece, a gente merece o 9 e tal, não sei o que, a gente precisa do 9. Então, gente, vocês têm que entender uma coisa. Não é porque a gente precisa que a gente tem que ser igual o Silvio Santos quem quer dinheiro. Não é assim. Por isso se chama negociação. Então, por exemplo, se você... Ah, mas a gente não tem 9. A desculpa sempre é essa. A gente não tem 9. Então, qualquer 9 que a gente contratar, se a gente contratasse, sei lá, um jogador muito ruim, não vou nem citar nome aqui. Imagina aí vocês, na cabeça de vocês, um jogador muito ruim, que vocês não gostem. E aí, porque a gente não tem um 9, a gente vai contratar esse 9 muito ruim e vamos dar 300 mil libras por semana para ele, porque a gente não tem um 9. Entendeu? Então, não faz sentido nenhum. Se o cara, por exemplo, você tem uma empresa e aí você está contratando um funcionário. Você está contratando um funcionário porque seu funcionário, que era daquela área, foi embora. Decidiu sair da empresa. E ele ganhava 3 mil reais na tua empresa. Aí por que aquele funcionário... Só que aquele funcionário, ele ganhava 3 mil reais, ele tinha 10 anos de empresa. Então ele pegou um monte de dissídio, já teve promoção e tal. Então, por exemplo, aquele funcionário saiu. O novo que você vai contratar, você sabe que o novo é bom. É bom também. Igual o antigo. Ou às vezes melhor que o antigo. Aí por causa disso, você já vai chegar dando de salário para ele 4 mil reais. Não, pô, tu vai chegar dando 2 mil. E como você sabe que ele tem potencial, para você não desmotivar ele, deixar ele desmotivado, de tempo em tempo você vai dando uma gratificação para ele. Que aí ele vai estar sempre motivado. Agora, se você chega e dá direto 4 mil reais para ele de salário, pode ser que depois você não consiga mais aumentar o salário dele, porque ele já chegou no teto. No teto dele. E aí você fica preso por quê? Você não consegue dar o aumento de salário dele, ele é um funcionário muito bom, ele vai te pedir aumento de salário, você não vai ter como dar, e aí o que ele vai fazer? Vai pegar as coisas dele e vai embora. Então, gente, vocês têm que saber trabalhar com dinheiro. Vocês precisam saber trabalhar com dinheiro. Aula de finanças aqui com o Titio Barão aqui. Entendeu? Então não é sair dando dinheiro. Ah, igual a história. Ah, só falta 5 milhões. Não, galera, não é só falta 5 milhões, não. Não é assim que se negocia. Não é assim que se negocia. Se vocês negociam assim, vocês estão negociando muito errado na vida de vocês. Beleza? Mas a questão do Gyökeres é isso. Tá? Parece que o salário deles é 150 mil libras por semana. E vamos ver se essa semana se resolve. Parece que vai estar resolvido até sexta-feira. Mas se resolver até sexta-feira, a gente precisa correr com os exames médicos dele, porque o Arsenal viaja no domingo. Então, se ele faz os exames médicos na sexta-feira, a gente provavelmente vai apresentar ele no sábado, para já ele viajar com o time no domingo. Ou pode apresentar ele na segunda logo de manhã antes do treino. Entendeu? Ou mostrar a foto dele no treino e tal. Então, não sei como é que o Arsenal vai fazer isso. Tá? Mas é importante a gente fechar isso o mais breve possível. Tá? Até porque o Arteta está pedindo. Falando em apresentação, ontem a gente veio aqui
e falamos para você, cara, é bem provável que o Madueke seja apresentado hoje e tal, que ele já fez os exames médicos. Então, os exames médicos do Madueke, eles já estão prontos, ele já fez os exames médicos dele. Porém, eu já tinha falado isso num vídeo antes, porque eu assisto muito o podcast do Charles Watts. E eu gosto muito da dinâmica dele, né, na hora que ele faz a live dele. Mas eu assisto já gravado depois, que ele grava muito cedo por causa do fuso. Então, ele já tinha falado isso uma vez, mas eu não me liguei. Ele fala que o Arsenal muda muitas coisas em cima da hora. Tá? Então, se falou muito na história do Madueke ser apresentado hoje e etc. Mas ele falou, cara, o Arsenal ele muda muitas coisas em cima da hora. Então, às vezes, está programado para apresentar o cara não vai ser mais apresentado. Então, tem muito disso no Arsenal. Tá? Não sei se a gente pode chamar de desorganização. Não sei o que é. Entende? Não sei nem como é que chamar isso. Porém, ele acredita que o Madueke vai ser apresentado só no final de semana. Então, na minha cabeça, o que eu penso? Se o Madueke for apresentado no final de semana e a gente conseguir resolver tudo com o Gyökeres, pode ser que o Madueke seja apresentado no sábado e o Gyökeres seja apresentado no domingo. Gente, isso não é informação, é o que eu estou achando. A questão do final de semana é uma informação do Charles Watts, que ele acha que o Madueke vai ser apresentado no final de semana. E o Charles Watts é um cara muito bem informado dentro do Arsenal. Lembrando que ele falou que o Zubimendi vestiria a camisa 36. Tá? Então ele falou isso. E realmente se confirmou essa informação. Então, se ele falou, e eu gosto muito das informações que ele dá, provavelmente vai ser isso que vai acontecer. E aí o Madueke deve ser apresentado próximo ali do final de semana ou no final de semana. Beleza? Porém, tá tudo certo na questão Madueke, ele já é jogador do Arsenal. E para fechar, uma notícia muito boa que a gente teve, né? Já vem dessa notícia desde ontem, onde o Nwaneri está muito próximo de assinar a renovação de contrato do Arsenal. Parece que já tá certo, né? E eu falava muito para vocês a questão do empresário dele, da dificuldade de negociar com o empresário dele, que poderia vir alguma necessidade ali da parte do empresário junto com o jogador, e parece que não é isso. Parece que só estava em negociação mesmo, e parece que a negociação demorou um pouco justamente porque o Nwaneri estava de férias, vindo da seleção, né, inglesa, que jogou a Eurocopa Sub-21, e parece que por isso que não estava andando, entendeu? Porque estava esperando o jogador voltar de férias, etc. E aí parece que o empresário dele falou que a questão não é nem tempo de jogo, entendeu? É desenvolvimento do jogador mesmo, que ele quer que o jogador, o Nwaneri, se desenvolva. Parece que não tem nenhuma questão de tempo de jogo, e que só demorou mesmo porque eles estavam aguardando as férias do Nwaneri acabar. Então, o Nwaneri deve ter a sua renovação de contrato concluída em breve, né? Anunciada em breve, porque concluída já está. Acho que já está concluída praticamente. Então, em breve, deve ter a apresentação da renovação de contrato do Nwaneri. Então, galera, é isso por hoje. Fizemos nosso resumo diário, tá? Dessa terça-feira. Então, mais uma vez, queria agradecer vocês aí pelos 500 seguidores. Já passamos, né, dos 500, já estamos com mais, mas queria agradecer aí imensamente a ajuda de vocês, a compreensão de vocês. Às vezes eu lanço um vídeo mais tarde, às vezes eu lanço mais cedo. É porque é aquilo, gente. A gente trabalha e aí eu faço o vídeo no tempo que dá. Tá? Não sou herdeiro, então é mais por gratidão mesmo que eu faço isso tudo aqui, do que. Porque às vezes a gente chega cansado. Por exemplo, eu estou numa semana muito corrida no trabalho, então. Mas mesmo assim, chego, venho, faço o vídeo, justamente para não deixar vocês na mão com as informações. Eu sei que muita gente não tem rede social, não tem Twitter, então às vezes o YouTube é a melhor plataforma para ele saber notícias do Arsenal. Então a ideia é ter isso aqui
para informar vocês. Beleza? Então, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima, meus amigos. Fui!